Muito bem, muito bom dia! Começando mais um Agapcast aqui pela sua Agape Web, nesta sexta-feira muito abençoada. Queremos desejar a você um dia abençoado, final de semana, cheia de muitas novidades. E claro que o povo de Deus sempre se reúne, sempre está congregado, louvando a Deus, exaltando o seu grande nome. Esse é o desejo de todos nós, estarmos congregados e também, lógico, né? Aquele tempo para a família, né? A gente trabalha, estuda, e no final de semana sai para passear com os filhos, com a esposa. Isso é muito importante, o lazer e também a leitura da palavra, estar congregado para que a nossa vida possa de fato estar dentro da vontade do Senhor e não da nossa vontade. Porque se fosse a nossa vontade, né, nada estaria sido assim tão interessante nos nossos dias. Mas é Deus que comanda, é Deus que vai na frente, abrindo portas, caminhos e oportunidades que nós temos, né? Hoje nós vamos falar o que está acontecendo no Afeganistão. É mais um podcast, é o segundo episódio, e você vai poder acompanhar nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais. Para isso eu convidei dois grandes mestres, né? Para onde eu passo, para onde eu vou, acompanhando esses homens de Deus, os pastores, né? Os presidentes hoje de igrejas, né? Dizem, ele foi meu professor no seminário. Ele foi meu mestre lá no seminário. Então, meu amigo, a gente está aqui com duas autoridades para conversar acerca desse tema. E eu gostaria de colocar para os nossos convidados, que a gente vai individualmente fazer perguntas, depois a gente vai colocar um tema para ser um tema livre, que a gente pode abrir uma conversação, né? Cada um colocando a sua posição, né, sua ideia, enfim, tudo aquilo que de fato significa, né, os temas livres, né? Durante essa semana, principalmente no domingo, né, as redes sociais foram invadidas, né, muita gente postando, principalmente aqueles aviões, né, americanos saindo lá do Afeganistão, e muitos falaram que era montagem. A primeira postagem que eu vi daqueles homens correndo, falaram que era uma montagem, porque eles sempre fazem montagem para impressionar. Porque hoje a rede social é o seguinte, as pessoas quando postam alguma coisa é a fim de like, que as pessoas possam compartilhar, para que eles tenham visibilidade. Então eles vão postando aquilo que é interessante, querem realmente postar em primeira mão para que as pessoas possam ver, né? E ali dar o seu like, comentar, compartilhar. E depois a pessoa vai lá e saber quantas pessoas compartilhou, quantas pessoas comentaram. Só que eu tenho uma preocupação que eu colocarei aqui para os nossos convidados. A minha preocupação é o seguinte. Muita gente que está nas redes sociais, e hoje a gente tem um bombardeio. Na verdade, eu não vi as notícias vindas justamente dos telejornais, né, dos órgãos de imprensa. Eu vi na internet. Como várias pessoas viram aquela cena, né, dos homens correndo atrás daquele avião, se pendurando no avião, até um caindo. Aquilo viralizou na internet. A minha preocupação é o seguinte, parece que nós estamos aqui para conversar. É que muitas postagens que foram colocadas ali, muitas são fake news, outras não são reais. O que na verdade a campanha que está sendo muito bonita, por sinal, a gente até apoia. Vamos orar pelo Afeganistão. É bonito a gente se preocupar com aquele povo tão sofrido que agora, né, está com essa dificuldade toda em relação às autoridades que agora estão regendo as normas e as leis do país. E eu me preocupo muito em relação ao que as pessoas estão postando. Por exemplo, muitos estão comparando esse episódio com a volta do Senhor Jesus. Eu vi muitas postagens, várias postagens, na maioria dos evangélicos postando, agora Jesus está voltando. Não, esses são os sinais da volta do Senhor Jesus. Não, agora vai. Agora Jesus está voltando, já está no meio do caminho, já voltando para buscar a igreja. Então, são situações que a gente percebe na internet, né, que a gente tem que trazer uma lucidez, trazer uma realidade do que está acontecendo para que as pessoas não postem. Na verdade, eu acredito muito, né, quando você vai postar algo na internet, você tem que saber a veracidade, se de fato é verdade, se não é fake news, porque as pessoas hoje estão só fazendo Ctrl+C, né? E colando ali, pegando e repetindo, reproduzindo, compartilhando algo que talvez ela nem saiba se é real ou se não é. Mas antes de comentar sobre isso, que de fato está acontecendo lá no Talibã, lá no Afeganistão, nós queremos dar aqui o bom dia ao meu querido amigo pastor Daniel, que é um PhD, é uma autoridade
em teologia, sociologia. Mano, se eu for falar do Daniel aqui, eu vou levar a manhã toda falando, né, do que na verdade são as referências dele. Mas eu quero ver o bom dia do pastor Daniel. Bom dia, pastor Daniel, seja bem-vindo à HP Web. Bom dia, Luiz. Bom dia, professor George. Bom dia aos nossos internautas, né? Essa é a linguagem. Né? A gente fala rádio, né? Mas não é ouvintes, é internautas, porque aqui é o som que você vê. Som que você vê. Então estamos falando, sendo ouvidos e vistos. Eu quero dar um bom dia a todos, que realmente possam estar abençoados com a graça do Senhor e com essa nova tecnologia que leva ao alcance de todos a informação. Aqui fazemos uma discussão, uma conversa, um diálogo sobre esse tema tão importante, porque diz respeito à humanidade, diz respeito à dor, ao sofrimento, e é o olhar mais mesmo de humano que nós queremos trazer, mostrando que há um povo em sofrimento, como o nosso povo também tem momentos de sofrimentos, mas esse está em grande sofrimento, e aqui também conclamar aos cristãos a fazerem oração para que o Senhor abençoe e passe esse tempo difícil, dê força para aqueles que estão sofrendo lá e encontrar paz, encontrar um alento. Amém. Pastor George é outro também que, se eu fosse ler aqui, tudo que esse homem representa, e agradecemos a Deus pela sua vida, em aceitar nosso convite. A gente sabe que você, como pastor Daniel, são pessoas que têm várias atividades durante o dia, e separar este momento para estar conosco aqui na HP Web, para dar aqui, né, uma lucidez em relação ao que está acontecendo, a esse trabalho que é feito pela imprensa séria, e também as postagens que são colocadas. Muitas das vezes as pessoas não sabem, sofrem por antecipação, muitas coisas que não são reais. A gente quer então trazer à luz da palavra, no esclarecimento geral, o que realmente está acontecendo lá no Afeganistão. Bom dia, pastor. Bom dia, Luiz. Obrigado pelo convite. É uma honra e um privilégio estar aqui contribuindo, né, com esse tema tão importante para nós, para a igreja. Um abraço aí também para os nossos ouvintes internautas que estão acompanhando aqui, estão curtindo também um tema e dando seu like. Nós acompanhando aí, nós estamos aqui para debater um assunto muito importante, um tema de geopolítica, um tema também de ciências da religião, porque abordam questões religiosas, abordam questões políticas, abordam questões locais, culturais, e também abordam uma perspectiva escatológica também, não deixa de ser, dentro daquelas previsões de Jesus de que nós teríamos aflições desse mundo e teríamos também guerras, rumores de guerras, anormalidades acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, às vezes. Então, é uma questão escatológica, porém, é muita calma nesta hora. Muita calma nessa hora. Porque ainda muitos eventos previstos estão por acontecer. Então, os irmãos tenham paciência, esperem no Senhor, porque os sinais foram preditos profeticamente, porém, as interpretações precisam ter uma coerência bíblica e uma responsabilidade daquele que... Nós temos visto recentemente na internet profecias previu um caos assim exagerado e causou até depressões de alguns cristãos, crentes. Nós, como o pastor Daniel bem falou, nós temos que viver em oração, na graça de Deus, porque Ele está conosco, nos estará sempre. Então temos que conviver com esses conflitos, com essas dificuldades do mundo. É também uma causa humanitária muito importante e a igreja precisa fazer parte como luz e sal deste mundo, precisa estar presente, precisa ser alertada, precisa entender, porque a informação é importante para que a gente possa entender o que está acontecendo à nossa volta e como a igreja vai lidar com essas situações que ocorrem no mundo inteiro. Eu vou comentar com vocês aqui, internautas e nossos convidados, que na verdade, como foi colocado aqui, existe uma preocupação sim humanitária, na questão profética, tem que ter muito cuidado em relação ao que diz respeito à volta do Senhor Jesus e seus acontecimentos. Eu vou colocar aqui, um para cada um, porque na verdade, hoje as pessoas estão muito conectadas na internet. Hoje as pessoas estão com o celular direto nas mãos. E o que chega, na verdade, são imagens que viralizam. Eu colocaria para o pastor Daniel
uma imagem, depois vou colocar outra para o pastor Jorge, que viralizou na internet. Para o pastor Daniel, domingo de manhã, nós fomos surpreendidos no Facebook, no Instagram, daquele avião saindo ali. Um disse que ele estava chegando, outro disse que ele estava saindo, e o desespero daqueles homens. Na verdade, eu procurei fazer rapidamente uma visualização. Eram só homens, na verdade. Poucas mulheres, né? Poucas crianças. Estavam correndo atrás daquele avião. E logo aquela imagem viralizou no mundo todo, pela internet. Depois que veio justamente a imprensa tentando explicar, colocando uma situação em relação ao que estava acontecendo. Pastor, me fala sobre essa imagem que também te impactou no domingo, daqueles homens correndo desesperados. O porquê disso, desse desespero todo, sem esperar, de fato, na verdade, ser consolidado o que iria acontecer naquele país, mas já tinham pelo menos uma ideia que ia acontecer, uma noção. A imagem que nós observamos, eu recebi no meu WhatsApp, e vi aquela cena. A gente, a priori, fica com um questionamento se aquilo era verdade, se era montagem e tudo mais. Se era fake e tal. O que é que aquilo era, né? Mas o que nós podemos observar naquela imagem, sendo ela verdadeira, é que esse conflito, sendo ela verdadeira, certo, ela reflete uma angústia diante de uma situação de violência. Porque, como eu acho que o professor Jorge vai falar um pouquinho depois, sobre as estruturas ideológicas do Talibã, eles realmente têm uma ação muito violenta. As mulheres, elas voltam a um estado de insignificância, como em sociedades em que o regime seja totalitário, e os homens, na sua prevalecência, sabendo também que há um conflito tribal, né, de ideologias tribais, e como o Talibã pertence a um segmento, a uma tribo, ele automaticamente impõe, através da violência, o seu domínio sobre a outra. Sim. E essa violência é de morte, né? De crime. Então, o desespero é esse, porque ele é um movimento fortemente armado, um movimento ideológico e religioso muito forte, e isso é que faz a grande diferença, porque nós aqui temos ideologias, temos religião, mas a nossa relação com a ideologia e a religião não nos leva a um extremo, né? Nós vemos manifestações e tudo mais, mas não nos leva a um extremo ao ponto de matar de forma massificada pessoas para impor esse posicionamento. Então, essa imagem, ela reflete uma angústia de quem está com medo de tanta violência, de tanto mal, de tanto sofrimento que vai ser enfrentado e que já está sendo enfrentado na realidade deles. Então, ela também tem que trazer para nós uma outra reflexão, né? A reflexão de, como igreja, né? A nossa indiferença não pode permanecer, porque a igreja perseguida, que está no mundo inteiro, nós vemos isso através da Missão Horizonte e outras, né, que trabalham com os países em que a igreja ela não tem acesso, né, ela é proibida, que como esse grupo, milhares e milhares ainda de pessoas nesses países que são chamados da janela 1040, que estão sob sofrimento e perseguição tal qual aquela e piores, né? Como, por exemplo, em alguns lugares tem containers em que eles colocam os cristãos lá dentro para eles ficarem aprisionados, né, no sol causticante, como forma de castigo. Então, outras coisas que não temos divulgação na mídia, mas quem acompanha as agências missionárias, principalmente a Missão Horizonte, porque é uma das que
trabalha diretamente com isso, que é a missão em que o irmão André, eu acho que o pastor Jorge e o Luiz vão lembrar dele, né? Que era aquele contrabandista de Deus, que levava Bíblias para os países da cortina de ferro na época. Hoje é Janela 1040, onde não é permitido o evangelho. Então, nós vemos relatos de grandes dores e sofrimentos. Então, a igreja precisa olhar para isso e interceder. Nós usarmos o princípio que Jesus estabelece para a sua igreja, porque quando Jesus ele vem ao mundo, ele expressa os 3 fundamentos da fé, que é a empatia, a solidariedade e a compaixão. A empatia é quando nós nos colocamos no lugar do outro. A solidariedade é quando nós somos despertos por um sentimento de amor e de preocupação. Então, nós temos que sentir a preocupação, nós temos que olhar o outro, e ao olhar o outro, sentir a dor e procurar perceber a dor do outro. E aí, na empatia, a gente se coloca no lugar dele. Só que o evangelho não se limita só ao sentir e ao se colocar, mas vem a compaixão, que é o fundamento da fé, que é quando eu faço, eu ajo, eu saio da minha zona de conforto e começo a agir em favor daquele que está em sofrimento. Então, essa é a essência do nosso evangelho. A gente tem que olhar essa realidade, sentir a dor dele, se colocar no lugar dele e fazer alguma coisa. Certo. E o que é que a gente pode fazer? Aí tem muitas ações. Nós podemos interceder, nós temos a política brasileira, nós temos muitos parlamentares que estão no Senado, na Câmara Federal, que estão nesse ponto de grande liderança política no país, que pode, junto com o Poder Executivo, fazer ações, né? Entrar com recursos através do Itamaraty na ONU para olhar essa realidade, né? Para buscar uma intervenção. Então, tem meios, né? De nós fazermos isso como igreja representada através do povo e dos representantes que também têm esse poder nas mãos para fazer alguma coisa. A gente tem que mobilizar. Então, o povo tem que fazer alguma coisa na mobilização, na conclamação, oração, mas dizer, vamos buscar essas medidas, vamos buscar essas ações. E nós temos também grandes lideranças que têm acesso a esses poderes. Porque é mais difícil, por exemplo, para uma liderança de ministérios independentes, que não tem uma representatividade numérica, que não tem acesso ao poder público, como as grandes lideranças. Então, e à medida que você tem privilégios, esses privilégios também lhe conferem responsabilidades, cobranças. Uma coisa é um pastor líder de uma comunidade, de uma igreja pequena e ministério independente, que não tem acesso nenhum a poder público, e outra coisa é um líder de uma instituição religiosa cristã, evangélica, que tem até dentro da sua própria comunidade, da sua própria congregação, representantes políticos, ele chegar e também dizer, olha, vamos ser igreja, como disse o professor George, vamos ser luz e vamos ser sal nessa hora. Então eu vejo que essa imagem, ela traz para mim uma reflexão de que nós precisamos ser cada vez mais igreja, no sentido de cumprir a nossa missão em favor daqueles que estão em sofrimento. Amém. Pastor Jorge, vou colocar uma outra imagem, o pastor Daniel muito sabiamente colocou, porque há uma reflexão em tudo isso, naquilo que aquele povo está passando, né? Naquilo que podemos ajudar, e como igreja também podemos agir, não só em oração, como também em outros fatores, em outras atividades, para que esse povo possa ser ajudado, né? Até a nossa própria comunidade refletir um pouquinho em relação a isso. Uma outra imagem que viralizou foi justamente, é o que está na internet hoje, daquela mãe que pegou aquela criança e entregou nas mãos dos soldados americanos, não sabendo se viria de novo a filha.
tal desespero que realmente está ali, principalmente, sobretudo, sobre as mulheres, que sofrem um regime muito, como o pastor colocou no início da sua fala, realmente de extrema violência. E fala sobre essa imagem, o que a gente tem que refletir em relação a isso, pastor? Nós podemos refletir na questão dos valores da vida, né? Dos valores pessoais, das coisas que às vezes nós estamos aqui numa sociedade livre, com toda a liberdade de culto, liberdade de expressão, enfim, vivemos numa democracia, eu diria assim, com todos às vezes questionamentos dessa democracia, limitações, mas nós vivemos num estado de liberdade. Nós podemos expressar muitas vezes nossa religião, nossa fé, nosso amor. E quando a gente vê uma cena desse tipo, de uma pessoa em pleno desespero, não pensando nem em si, mas na vida da sua própria filha, e vendo aqueles soldados americanos como alguém que estavam ali tentando pelo menos trazer um equilíbrio para aquela sociedade ali, e de um outro grupo, como o pastor Daniel já explicou, a questão dos talibãs e as convicções religiosas e ideológicas dele para um sistema de extrema violência, de controle total, e de um fanatismo religioso que leva a pessoa a fazer essa discriminação, principalmente com as mulheres. As mulheres não têm direito lá a se vestirem, a frequentarem ambientes, a estudarem, por exemplo. Os americanos chegaram lá, nesses 20 anos de ocupação lá, tentaram melhorar nessa perspectiva de introduzir na cultura deles uma cultura ocidental com essa liberdade. Inclusive, elas já estavam entrando em faculdades, universidades foram criadas lá em Cabul, e eles estavam já e eles vão parar tudo, elas vão largar tudo o que estavam fazendo. E as crianças, os pais têm que dar para essa facção, para que eles depois até usem como escravas sexuais as crianças, as mulheres. Então é uma sociedade muito dura, e isso a gente vê, essa expressão nos leva até essa cena, naquelas cenas antigas daqueles povos pagãos do Antigo Testamento, né? Naquelas que viviam em Canaã com os sacrifícios humanos e tudo, e Deus ali revelando a sua palavra, cumprindo a missão de levar outra forma do homem, ter outra perspectiva de vida, né? Nós cristãos temos essa perspectiva da tolerância, do amor de Deus, como o pastor Daniel falou, todos esses sentimentos que envolvem o cristianismo. Eu destaco assim no cristianismo também uma palavra que é até teológica e bíblica: misericórdia, né? Uma palavra que expressa a humildade, expressa altruísmo, de você se colocar no lugar do outro e sentir o sofrimento. Nós cristãos, por termos essa natureza, essa presença do Espírito de Deus nas nossas vidas, a gente vê essas cenas e sente uma dor no coração de ver aquilo, entendeu? Como da cena até anterior, onde não foi só eles subiram nos aviões, mas eles se prenderam no avião, pegaram, e o avião decolou e alguns caíram lá de cima já e morreram. Então eles preferiram morrer dessa forma, se auto-suicidando, do que ser morto por aqueles homens violentos. Então, da mesma forma, a mãe, ela tomou a decisão de entregar a criança com a perspectiva de que ela tivesse uma vida diferente da dela. Ela já estava prevendo o que viria a acontecer. Então, essas cenas expressam a realidade da natureza do homem sem Deus, ou de uma religião fanática que leva o homem, né? Mas isso que acontece lá, também em alguns momentos a gente vê entre nós mesmo com toda a liberdade que temos. Sim. Ainda tem alguns aspectos de radicalismo dentro da nossa sociedade, de separação de classe, de gênero, de cor, de ideologia política, de religião, esses conflitos dos seres humanos, da existência humana, em função, eu creio, do pecado que envolve todas essas situações, né? E a cegueira espiritual que as pessoas estão
criando. Não estamos aqui num tema aparentemente secular, um tema histórico, político, mas a gente não está espiritualizando. É porque a gente vê nisso, em tudo que acontece no mundo, Deus não é um Deus ahistórico, é um Deus da história. É um Deus presente, ele não é um Deus apenas superficial, ele é um Deus que é imanente, não é um Deus metafísico, é um Deus que atua, é um Deus presente, é um Deus real, né? Então, a imanência dele, a presença dele nas coisas, se nós, seres humanos, estamos assim com corações muito tristes, Deus também certamente está com a dimensão que tomou, né? A gente vai vendo eventos bíblicos catastróficos que ocorreram nos relatos bíblicos, por exemplo, como aquelas invasões, guerras, muitas guerras ao longo da história da humanidade, mesmo dentro da Bíblia, o dilúvio, por exemplo, algo catastrófico que veio em função da dimensão que o pecado alcançou, de uma forma que já de uma consequência muito grave. Nós temos visto no mundo, em algumas sociedades, acontecendo isso, né? É o que está acontecendo agora, algo parecido no Talibã. Não estou aqui espiritualizando, nem apenas colocando a religião, porque eu digo sempre, até para os meus alunos no seminário, que a Bíblia não é só um livro de religião, ela é um livro que aborda assuntos de geografia do mundo inteiro, história das sociedades humanas, história da humanidade. Então, a Bíblia é um livro completo que tem muitas informações para que aquele que estuda e que vê na Bíblia não vê só religião, só conceitos teológicos, mas vê também aspectos de sociologia, de psicologia, de filosofia, enfim, das próprias ciências humanas e naturais também, para que o homem entenda que a imanência de Deus é isso que a gente está falando aqui. Deus atua conosco, está presente em todas as situações e precisa que a gente expresse esse amor que Deus tem e nós temos de uma forma prática, com atitudes, orando, que é importante. Da mesma forma que existe, que aquelas pessoas estão sofrendo, existem missionários lá, né? Existe povo de Deus lá no meio, pastores, missionários, e que vão sofrer porque aquele que não professa, para esses grupos ultra radicais islâmicos, que não professa o Islã, eles são considerados todos, como é que se diz, hereges, e são tratados infiéis, e a pena capital para os infiéis, é pena de morte. O Talibã, ele defende uma interpretação da lei islâmica, chamada de Sharia, que ela trabalha uma forma muito radical, né? Em que eles veem a forma muito opressora da religião e eles impõem essa visão. Então essa interpretação deles não é comum a todo o Islã, né? É específico de alguns grupos. E também esse grupo radical, né, que a gente chama de Talibã, ele é defensor da sua própria cultura. Então eles estão com o movimento deles, eles tentam eliminar qualquer influência estrangeira sobre a cultura deles, né? Inclusive no ano de 2007 teve um filme que foi muito sucesso, que foi O Caçador de Pipas, que refere a essa realidade do Afeganistão. E eu até então não entendia o porquê do título do filme, mas entre algumas das imposições dele está a proibição de empinar pipas. Está essa proibição, que era um esporte, a pipa era um esporte, era uma prática cultural deles. E aí eles vieram também com esse impedimento. Então eles procuram fechar qualquer influência cultural externa e trabalhar fortemente a própria cultura. Só que é uma cultura muito extrema em que a mulher
não tem valor nenhum, é insignificante. Ela não pode sair, por exemplo, desacompanhada. Ela não pode, se ela sair desacompanhada, ela pode ser assassinada em plena praça pública, tá entendendo? Então, o grande mal que o grupo traz é exatamente essa maneira dele tratar o próximo, tratar as pessoas do próprio país que têm uma fé diferente ou professam a mesma fé, mas não dentro da mesma escola islâmica que eles professam. E aí a gente vê como um país democrático que somos, né, o direito à religião, à expressão da religiosidade do povo, né? Nós temos aqui, o nosso país ele é plural na nossa religiosidade, ele tem a diversidade religiosa e cada um pode praticar a sua religiosidade. Então eles estão com isso cerceando um dos princípios dos direitos humanos universais, que é o direito à liberdade. Eles cerceiam o primeiro princípio dos direitos universais humanos, que é o direito à vida, o segundo, à liberdade, né? E também o direito à propriedade. Então eles estão infringindo aquilo que nós consideraríamos, dentro de uma visão universal de direitos, os principais direitos que um indivíduo deve ter, que é a vida, a liberdade e ter direito a ter as suas coisas, aos seus bens, entendeu? Ter o seu espaço. Por isso que nós vemos os movimentos no Brasil de direito, busca da terra, busca do teto, do trabalho e tudo mais. Então, porque nós somos um país democrático e lá não há essa democracia. Então, um dos grandes perigos é exatamente o cerceamento de direitos pela violência que eles impõem às pessoas que são compatriotas deles. Eu quero colocar agora, já falamos aqui sobre a religião, questões políticas. Como eu estou colocando muito a questão da internet, porque na verdade eu não sei se nós teríamos tanta informação se não fosse a internet, por conta da imprensa, que daria detalhes, como a internet dá, né, hoje em dia, muitos fake news também, que em vez de tranquilizar o povo, faz com que o povo fique mais preocupado, mais ansioso em relação ao que está passando ali. E foi colocada aqui uma situação também em relação a outros países que sofrem talvez a mesma condição, né? Agora, eu queria colocar outro ponto, que a internet, e esse é um tema livre, vocês podem, dentro daquela condição que vocês têm como mestre de teologia, o que foi muito difundido também na internet, que esses acontecimentos, como o pastor bem colocou, tem algo profético, algo inserido dentro daquilo que pode ser uma sinalização da volta do Senhor Jesus, mas pode ser também de uma forma muito exagerada e como é colocado na internet. Como vocês, é um tema livre, como vocês veem essa condição de tudo hoje estar ligado, tudo hoje que acontece é a volta do Senhor Jesus, onde é que está aí uma notícia muito, tipo assim, que não está agregando justamente aos acontecimentos da volta do Senhor Jesus, que deixa as pessoas já ao ponto de tudo que acontece hoje no mundo é a volta do Senhor Jesus. O tema é livre, vocês podem falar em relação a isso. Eu posso falar primeiro, né? Pode. Porque a minha posição, ela não é escatológica. Eu não a vejo como escatologia. Certo. Eu a vejo dentro do contexto bíblico, né? Mas não propriamente escatológica. Por que eu não vejo propriamente escatológica? Porque o estudo da escatologia, ele é muito amplo e é muito especulativo. Certo. O que é que nós podemos afirmar categoricamente a respeito da escatologia? Nós podemos afirmar somente os processos ou os passos, né, dos acontecimentos, aquela sequência de acontecimentos. Em alguns dessas sequências de acontecimentos, há uma variação entre as correntes escatológicas que são chamadas de pré-milenista, amilenista e pós-milenistas, né? Que é pré, meso e pós. E há algumas
variações. Certo. Mas no restante, seja qual for a linha escatológica trabalhada ou a corrente escatológica trabalhada, elas têm similaridade, mas os acontecimentos, ou seja, a sequência de acontecimentos. Agora, os fatos que são abordados como escatológicos nem sempre necessariamente são escatológicos. Eles não estão apontando para uma iminente volta de Jesus. Eles apontam para situações que no texto sagrado, de um modo geral, está expresso, né? Por exemplo, a violência. A violência, ela está expressa no texto sagrado por conta da própria decadência espiritual da humanidade. Aí a Bíblia relata isso no texto quando diz que por se multiplicar a iniquidade, e essa palavra iniquidade ali não é perversão, essa palavra iniquidade ali não é maldade, essa palavra lá é anomia, que foi traduzida do grego para o português como iniquidade, mas a palavra no original grego é anomia, ou seja, é a ausência ou a rejeição da lei. Que lei é essa? A lei divina? Não, a lei de um modo geral. As leis. O homem, ele cada vez mais se torna averso a preceitos, a normas, a regulação, a regulamentação, a tudo que ele considere limite, ou seja, nós estamos vivendo um tempo chamado por Bauman de líquido, né? Uma sociedade que está em constante mudança e movimento, e aí então nós vemos que todos os paradigmas referenciais, aquele modelo que nós tínhamos na formação de família, na formação de educação e outras coisas, eles são quebrados e são apontados uma diversidade de posicionamentos dentro de um mesmo assunto. Então nós estamos vivendo esse tempo e, consequentemente, pela humanidade, de uma forma universal, estar vivendo esse tempo. Então, essa realidade não é de Brasil, essa realidade não é de Afeganistão, essa realidade não é de Europa, de América, de Ásia ou África, é uma realidade de todos os povos. Essa anomia, essas pessoas vivendo cada vez mais querendo botar os seus pontos de vistas, as suas crenças, os seus ideais como único e verdadeiro. Então há uma diversidade. E com isso há uma série de distorções, uma série de problemas que geram, conforme a cultura, as violências. Geram as violências. Por exemplo, nós éramos até então, quanto o Brasil, considerado um país pacífico. Mas nós já vemos hoje, por exemplo, muitos movimentos, sejam eles no esporte, com extrema violência, conflitos de clubes, né, de torcedores, né, há questões políticas, conflitos físicos no Brasil, que até então não tínhamos, né, esses conflitos. Então, eu vejo isso exatamente por essa falta daquilo que a Bíblia diz, né? Dessa lei, ou seja, a ausência de regras, de princípios, de normativas, está levando a sociedade a esse caos. E também pegando biblicamente a ideia sobre o que está acontecendo no Afeganistão, que é uma retomada de 20 anos atrás, nós encontramos no texto do sábio Salomão, quando ele diz que as coisas que são já aconteceram, as coisas que também estão acontecendo hoje, elas não são novas, que não há nada de novo. Ou seja, o que já aconteceu, ele não é novo, o que está acontecendo ainda é novo. Ele diz que não há nada de novo debaixo do sol. Há uma repetição de acontecimentos. Por exemplo, há décadas atrás aconteceu a gripe espanhola, uma pandemia que dizimou, né, a parte da humanidade. Nós tivemos antes disso a peste negra, que dizimou também grande parte da humanidade. Então nós temos esses ciclos de acontecimentos que se realizam,
que necessariamente eles não precisam estar sendo forçados dentro de uma visão escatológica. Nós utilizamos muito a escatologia, até às vezes como uma forma de levar o fiel para, olha, Jesus está voltando, olha só o que está acontecendo, para criar um temor exagerado ao ponto de nós prendermos o fiel por esta forma de reflexão, quando que na verdade eu sigo a Cristo e a Ele, independentemente do que vier a acontecer. Nós temos que ensinar a igreja que a fidelidade a Cristo, ela é uma expressão de devoção, de amor, de dedicação, e não uma expressão de medo ou de controle. Porque Jesus veio para libertar, e Paulo diz que nós devemos assumir a liberdade com a qual nós fomos chamados. Certo. E não usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Então a nossa liberdade é o amor cada vez mais a Deus, um serviço a Deus, mas não porque eu estou com medo do meu futuro de sofrimento, e sim porque eu estou fazendo uma dedicação e eu fiz uma escolha livre, entre aspas, né, e pessoal, por seguir a Cristo. Quando eu digo entre aspas, porque quando acreditamos na eleição, então acreditamos que a nossa escolha é feita pelo Senhor. A perspectiva escatológica, ela está diretamente vinculada a uma perspectiva histórica, tá? Porque Deus, como eu falei ainda há pouco na minha primeira intervenção, Deus é o Senhor da história. Então, os aspectos escatológicos, eles estão presentes numa história futura. Certo. Entendeu? A própria palavra escatologia, ela significa a doutrina das últimas coisas. Essas últimas coisas é um pouco subjetiva demais, porque Jesus falou essas palavras e foi escrito essas palavras durante o Antigo Testamento, a escrita, mas culminou com a revelação do Apocalipse. Se deu no século I e nós já estamos no século 21. 2 milênios se passaram e aqueles crentes do início pensavam que já ia acontecer tudo. Então teve aquela perseguição romana, aí já era o fim do mundo. Paulo acreditava que seria arrebatado. E ao longo da história, e os Tessalonicenses, por exemplo, venderam tudo, largaram o emprego, porque achavam, e Paulo escreveu 2 cartas para eles, acalmando, olha gente, calma aí que ainda não é bem assim, deu o próprio Paulo. E depois, ao longo da história, como o pastor Daniel falou há pouco, a história é cíclica, né? Em alguns momentos parece se repetir. É claro que conforme vai passando os séculos, no caso já se passam os milênios, falando de cristianismo, a cada dia, em função essa questão da sociedade, né, Emily Durkheim trabalhou essa questão da anomia, numa questão do fato social, onde ele diz exatamente isso, que a sociedade vai passar por convulsões e que vai criar um caos, uma desordem. E ele usou esse termo, anomia, para desenvolver esse pensamento dele. Durkheim, foi um dos primeiros cientistas sociais que trataram a análise social, né, a perspectiva social. Um dos primeiros autores que trabalharam na sociologia. Então, a gente vai ver que essa convulsão, a tendência ao caos, ela coincide com o que a teologia chama do pecado avançando e trazendo, que estamos aqui unindo o pensamento social com o pensamento teológico, né, bíblico, expressão. É o que eu disse ainda há pouco. A questão amartiológica, né? A Bíblia é um livro além da religião. É um livro que contém informações muito precisas que até os teólogos, quando a gente avança nos estudos teológicos, a gente precisa das ferramentas das ciências humanas, sociais, para a gente poder ir não explicando a Bíblia, mas confirmando a Bíblia, a importância dela e a alerta que Deus faz ao homem acerca da sua realidade, né? Então, esses fatos que estão acontecendo hoje, eles aparentam, como o pastor Daniel falou, eles fomentam
Como eu vi agora em março um profeta que recebeu uma profecia que ia morrer gente andando na rua. Não foi? Com esse vírus o aí. Luiz até nem saiu nesse dia de casa. Não, teve gente que pediu, pastor, o senhor vai ungir a sua porta de óleo, não sei o que. Disse, não. O óleo, se tivesse que ungir, seria ser sangue do cordeiro para levar, mas até eu arrumar um cordeiro, vai passar o anjo e vai. Conclusão, não aconteceu nada no dia 31 de março desse ano, tá? Então todo mundo saiu ileso. Então esses profetas caóticos, escatológicos, eles vão aparecerem nessa situação. Eu entendo hoje, é uma questão geopolítica, tem sim implicações bíblicas, mas implicações que estão previstas em profecias que a tendência é ir se confirmando. Certo. Porque a cada dia a igreja cresce no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo também crescem as outras religiões, cresce os pecados, enfim. Então isso nós vamos viver nesse processo até a volta de Jesus, que é uma volta que ninguém pode prever. Muitos já tentaram, já criaram até religiões em cima de previsões, marcaram datas, tempos, horários, tudo que Jesus viria. Então, às vezes, esses profetas do caos, eles passam por esses ridículos. Esse irmão, por exemplo, que fez essa profecia de 31 de março, eu não sei como ele está agora, onde ele está, porque foi vergonhoso, né? E isso implica também vergonha para a igreja, toda a igreja, para aqueles que seguiram, para aqueles que não tiveram cuidado de analisar aquilo. Então, quando a pessoa já vem impor que essa situação que está acontecendo no Afeganistão já diria assim, fatos que confirmariam a vinda de Jesus ou algo parecido, eu acho que já é como o pastor Daniel falou, já está se ampliando com uma perspectiva de colocar temor mesmo na pessoa. Não é necessário isso, porque Deus, a salvação de qualquer pessoa vem pela graça, não vem por nenhuma força, nem alguém manipulando a consciência de cada pessoa. É Deus que transforma, é Deus que traz a salvação. Eu gosto muito quando Jesus disse para aquele homem que estava na cruz ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vejo isso, quando eu vejo assim, a perspectiva escatológica, né, e eu sou um pesquisador de escatologia, não sou especialista, mas eu gosto do tema, e alguns teólogos, eles dividem alguns teólogos, alguma corrente, em duas escatologias objetivas, que eles chamam. A escatologia individual, que diz respeito ao ser humano, à pessoa, e a escatologia geral, que diz respeito aos eventos. Então, às vezes, a igreja, de uma forma, eu diria numa proporção de 9:1, 90%, fica olhando apenas os eventos descritos nos livros proféticos, principalmente o Apocalipse, para tentar datar precisamente a vinda, os sintomas da vinda de Jesus. Enquanto a escatologia individual, ela é aquilo que Jesus diz, está o rumo da sua vida, a decisão, a escatologia. Quando é que Jesus volta para você? É no dia da sua morte. Quando você morre, aí você ou vai para um lugar ou vai para outro. Você estará comigo no paraíso, ou você faz igual ao outro que não vai para o paraíso. Exato. Então, morreu, não dá mais para ter uma outra oportunidade. Então, a escatologia, a vinda do Senhor Jesus, eu interpreto, é você estar preparado, vigiando o tempo inteiro, para estar pronto para morrer por Ele. É como Paulo expressou isso muito bem. O meu viver é Cristo, e o morrer em Cristo é lucro. Então, se eu morrer amanhã, dane-se o mundo, morri com Cristo. Verdade. Jesus mas chegou. Não morra não, tá? Não. Eu pretendo não morra. Não morra ainda não. Pretendo pretendo estar aqui, deixar Deus me usar, mas verdade. Tá bom. Permaneça, né? Gente, a gente está aí. JC, me dá o horário aí, JC do Brasil. Diga quantas horas tem, por favor, que eu estou sem o relógio. A gente
agradece aqui a presença desses amados. Na verdade, esse podcast, o AgapeCast, é justamente para tirar essa má impressão, muitas vezes, que a internet causa nas pessoas, né? Tem pessoas que têm um prazer de divulgar o caos, tem um prazer de dizer tá ruim, tá difícil. Mas que as pessoas não têm o prazer de falar, tem paciência, aguarda no Senhor. né? Luiz, Não é a Bíblia verdade? diz que nós devemos ser proclamadores das boas novas. Né? Mas o povo quer Aí usar o pessoal usa a internet para coisas. proclamar terror. Terror. Aí, nesse período de pandemia, Pior, né? lembra dos grupos, todo mundo botava todo dia alguém Exato. que morreu, alguém que morreu, Meu Deus do que céu. a gente já estava tendo transtorno de ansiedade e de pânico só por estar lendo aquelas notícias. A gente tem que proclamar boas novas, né? Exato. As informações, elas são só para que a gente possa estar inteirado dos fatos, mas não é ficar como aquele animal, né, remoendo, pega um alimento e fica remoendo dentro de si. Isso vai trazer muitos males, porque ao invés de olhar para a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, e que ela apresenta esperança, a Bíblia diz em quase toda ela que Deus é um Deus de esperança, que Ele tem um futuro certo para nós, que aqueles que são nascidos de Deus não são feridos, que há uma promessa de proteção. Então, ao invés de a gente pegar isso e proclamar e divulgar, as pessoas pegar os textos bíblicos e sair espalhando nos grupos de WhatsApp, eles só colocam cenas de violência, de acidente, de morte e de tragédia. É porque dá like, né, pastor? Dá like. A pessoa vai ver mais uma questão que hoje chama atenção, que é o medo, que é a violência, que é o terrorismo, que são notícias ruins. Parece que dá mais like. Mas precisamos precisamos olhar a palavra de Deus. Olhar a palavra de Deus. Quando a gente olha na palavra de Deus, e você vê Paulo escrevendo aos Gálatas sobre obras da carne e fruto do Espírito. Aí você vai ver as obras da carne, então prevalece, né, no noticiário, na web, em todos os lugares. E o fruto do Espírito, que é a alegria, a paz, a benignidade, tudo. Esquecido, às vezes. Ninguém fala. Ninguém fala. É muito difícil. Então a pessoa se preocupa. Eu não entendo a pessoa, o líder, pregar o caos, porque não é fruto do Espírito, o caos. Não tem nada a ver com a mensagem de Cristo, que foi a mensagem de Jesus, é uma mensagem de exortação. O que é exortação? É motivação, é levar os anseios da pessoa, a alegria da pessoa. Certo. Inclusive, eu gosto muito de uma expressão de Neemias, que no meio da confusão dele olha só, Neemias ele resolveu construir uma muralha que media na época 2.600 metros em 52 dias. Aí olha a situação dele para cumprir essa própria meta que ele estabeleceu. E com tudo que ele passou lá, dificuldade, inimigos, sabotadores na obra, aí lá no capítulo 10 ele escreve assim: a alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força. E é nessa fala aqui do George que então, ele deixa. Não tem por que eu buscar o medo, buscar terror. E essa fala aqui buscar alegria, buscar as coisas boas da vida. do George, eu ela digo também, encaixa, pastor, sabe? Eu visitei o pastor Geiso, que é da UMEB, eu sou vice-presidente, né, pastor? Isso. Estive pregando na quarta-feira lá e falei para eles: olha, vencer como Neemias venceu é só você tirar o não de tudo na sua vida. Eu não vou ganhar. Se tirar o não, fica o quê? Vou ganhar. Não vou poder pagar a conta. Fica o quê se tirar não? Vou poder pagar. Então, Isso. é só tirar o não. Tirar a parte ruim da negativo das coisas, né? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E essa alegria que o Jorge falou, né? Falando que a Bíblia diz, Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quando nós vamos para a carta aos Filipenses,
Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. E essa carta, ela é chamada de carta da prisão, porque Paulo estava preso, né, estava indo para Roma para ser julgado, e ele chegou a ser julgado e decapitado, ou seja, foi condenado à decapitação, como um cidadão romano que ele era, pelo fato de ter a cidadania romana também. E ele fala aos filipenses, no momento que ele estava em sofrimento, em prisões, em cerceamento da liberdade dele, ele diz: olha, alegrai-vos no Senhor. Então o líder, ele tem que seguir este exemplo, ele tem que promover a alegria, como o Neemias. Em meio a tudo, a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso. Agora, olha só, essa carta de Paulo aqui é Efésios, também da prisão. Da prisão. Olha só, o camarada está preso lá, aí ele fala de alegria. Eu vou ler aqui para os irmãos que estão nos escutando aí na web, onde quer que estejam. Está em 1 Tessalonicenses 5, a partir do 16. Olha só o que Paulo fala em relação a esse autor. Ele diz assim: estejam sempre alegres. 17. Orem sem cessar. 18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 19. Não apaguem o espírito. 20. Não desprezem as profecias. E 21, para fechar, eu vou até o 22. Diz assim: 21. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. E 22. Abstenham-se de toda forma de mal. E 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. 24 para encerrar, agora eu encerro. Isso. Que é o último. É encerrar com chave de ouro. É o último, 24, para fechar essa. A palavra de Deus é linda. É linda. Efésios, isso. Efésios 5. Efésios 5. 24 para fechar. Do 16 ao 24 que eu li. 24. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Gente, foi um prazer recebê-los aqui. Eu tive uma aula aqui de escatologia, né, de uma consciência cristã que temos que ter nos dias atuais. Estamos vivendo tudo isso, né? E a campanha é muito bonita de estarmos orando por aquele povo, como também para outros que passam pela mesma dificuldade, pelo nosso povo também, né? Que possamos ter essa condição de estarmos sendo humanos, né? Orando, intercedendo e podendo agir de outra forma para ajudar. Obrigado, pastores, pela presença. Deus abençoe grandemente o ministério de vocês. Creio que voltarão em outras oportunidades, porque os temas são diversos. Dentro de cada um nós vamos aqui poder conversar e esclarecer ao povo tudo aquilo que acontece, de exagero, e aqueles que forem de fato lúcidos, apoiar e até, né, agregar alguma outra ideia, alguma outra condição dentro do que foi colocado na internet ou em qualquer outra situação, até mesmo na imprensa. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Luiz. Obrigado por estar na companhia do professor Jorge, amigo nosso de muitas caminhadas, né? E é uma alegria poder falar das coisas de Deus e da sociedade. Amém. Eu também agradeço aos ouvintes que estão nos assistindo também, né? Audiovisual. Áudio e vídeo. O som que você ouve. E que Deus abençoe todos. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Estou à disposição do que precisar para esses debates que enriquecem a nós, enriqueceu muito a mim. Deus falou muito comigo aqui. E obrigado. E também pelo trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado. Porque é um canal que Deus colocou para trabalhar no reino de Deus, em prol do crescimento do reino de Deus nessa terra. Isso é muito bom. Deus Amém. Abençoe vocês, a toda a direção da Ágape, que Deus descarregue toda a unção e prosperidade. Maravilha. Obrigado, pastores. Amém. Obrigado. Né? Esse podcast vai estar à disposição futuramente em plataformas digitais. Creio que vai enriquecer muito a sua vida, porque enriqueceu a minha. Muitas informações que eu não sabia, passei a saber, e tenho certeza que contribuiu muito aí para você também que está ligado conosco. Grande abraço, a gente volta no terceiro episódio na semana que vem. Em nome de Jesus.